Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar sobre lugar geométrico. De maneira geral, a definição de lugar geométrico é um conjunto de pontos caracterizados por uma certa propriedade. Então, por exemplo, a gente diz que uma circunferência é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam de um certo ponto dado. De maneira geral, a gente costuma representar lugares geométricos por figuras. E a gente diz que uma figura é um lugar geométrico se todos os pontos dessa figura possuem uma certa propriedade P. Além disso, que somente os pontos dessa figura possuem essa tal propriedade P. Aqui no item 2 está indicado essa segunda condição. De forma algébrica, a gente pode escrever essa sentença dizendo que para todo x que possui a propriedade P, então, x tem que pertencer à figura que eu estou chamando de lugar geométrico. A segunda opção para mostrar esse segundo item é a contrapositiva dessa afirmação, ou seja, eu nego a tese e isso implica na negação da hipótese, que fica da seguinte forma: se x não pertence à figura, então x não pode possuir a propriedade P. Nós vamos resolver um exemplo aqui para ilustrar essa definição de lugar geométrico. A gente vai determinar o lugar geométrico dos pontos equidistantes de dois pontos dados A e B. Primeira coisa que a gente vai fazer é determinar qual é a figura que nós vamos considerar como sendo esse lugar geométrico. A figura é um plano alfa perpendicular ao segmento AB e que passa pelo seu ponto médio. Então, são dados dois pontinhos, A e B. Eu vou traçar o segmento que passa por A e B, que une os extremos A e B. E aí, existe um plano que passa pelo ponto médio de AB, e além disso, é perpendicular ao segmento AB. Então, tem um plano aqui que satisfaz essa condição. Este plano nós queremos provar que é o lugar geométrico dos pontos que moram no espaço e que tem a propriedade de equidistar dos pontos A e B que foram dados. E nós vamos dividir essa demonstração em duas etapas, conforme a definição sugere. Primeiro, nós vamos mostrar que todos os pontos dessa figura, desse plano, possuem a propriedade de equidistar dos extremos A e B. E depois nós vamos mostrar que somente os pontos dessa figura têm essa propriedade. Então, o primeiro item é mostrar que todos os pontos de F têm a propriedade P. Ou seja, todo ponto P pertencente a alfa é tal que a distância de P até A vai ser igual à distância de P até B. Isso é o que nós queremos mostrar. Então, tem duas possibilidades. Primeiro, se o ponto P é exatamente igual ao ponto médio, M, do segmento AB, então, nós já sabemos que a distância entre P até A, deixa eu escrever aqui melhor. Distância de P até A é igual à distância de P até B, porque essa é a definição de ponto médio no segmento AB. Então, aqui não temos mais nada para provar. Vamos supor que P tem essa propriedade, pertence ao plano alfa e não é o ponto M. Então, P é diferente de M e P pertence ao plano alfa. Nessas duas condições, então, a gente tem num esquema aqui o ponto A, o ponto B. Podemos pensar aqui no segmento AB, imaginando que a gente tem um plano aqui que passa pelo ponto médio e tem essa propriedade de ser perpendicular, e o ponto P é um ponto que pertence a ele. Então, eu vou olhar para dois triângulos, o triângulo PAM e o triângulo PBM. Observem que esse ponto P pertence ao plano alfa, então, como o plano alfa é perpendicular ao segmento AB e M é o ponto médio,
esse ângulo é reto nos dois triângulos, esse lado é comum, e como o M é ponto médio, esses dois segmentos, o AM e o MB, são congruentes. Portanto, esses dois triângulos eles vão ser congruentes. Então, a gente tem que os triângulos APM e BPM são congruentes, pois a gente tem o lado PM comum nos dois triângulos, o ângulo M é ângulo reto, né? Porque o plano alfa é perpendicular ao segmento AB, e além disso, como M é ponto médio, a gente sabe que a medida de AM é igual à medida de BM. Então, o caso de congruência lado, ângulo, lado, me justifica que esses dois triângulos são de fato congruentes. Do fato deles serem congruentes, outras condições podem ser concluídas. Por exemplo, que todos os outros lados correspondentes também possuem mesma medida. Em particular, os lados correspondentes que nos interessam é o lado PA e o lado PB. Como a medida desses dois lados, porque eles são correspondentes, são iguais por conta da congruência, eu tenho então que a distância do ponto P ao ponto A é justamente a distância do ponto P ao ponto B. Então, o ponto P equidista do ponto A e do ponto B. Isso conclui a mostra de que todos os pontos que estão nesse plano alfa equidistam dos extremos A e B. Agora, a gente vai fazer a segunda etapa, que é mostrar que somente os pontos desse plano alfa têm essa propriedade. Então, agora a gente vai mostrar que somente os pontos de F da figura, né, que eu estou considerando como lugar geométrico, têm a propriedade. Deixa eu corrigir aqui. A propriedade. Então, vou subir aqui o arquivo um pouquinho. Então, o que a gente quer mostrar? Que se Q pertence ao R3 e distância de Q até A é igual à distância de Q até B, então, esse ponto Q tem que pertencer ao plano alfa. Então, seja Q um ponto pertencente. Tem duas possibilidades para um ponto Q no espaço. Ele pode estar justamente no segmento AB ou fora do segmento AB. Se esse ponto Q pertencer ao segmento AB e é tal que a distância de Q até A é igual à distância de Q até B, então esse ponto Q tem que coincidir com o ponto médio, que a gente já sabe que pertence ao plano alfa. Tá? Pela própria construção, o plano alfa ele passa pelo ponto médio do segmento AB. Tá? Então, seja Q pertencente a B, tal que Q equidista de A e B, Q vai ser igual ao ponto médio, e como M pertence a alfa, temos que pertence a alfa. Certo, então agora a gente vai supor que esse ponto Q não pertence ao segmento AB. Então, suponha que Q não pertence ao segmento AB. Se ele não pertence ao segmento AB, e ainda que a distância dele, então, até o ponto A é igual à distância dele até o ponto B. Nessas condições, então, eu estou no seguinte esquema. Eu tenho um ponto A, um ponto B do espaço. Posso considerar o segmento que une os dois. Existe um ponto que a gente chama de ponto médio desse segmento AB. E tem um carinha aqui fora que eu estou chamando de Q, que tem a seguinte propriedade. Quando eu traço a distância aqui entre Q e A e Q e B, esse valor é igual. Esse ponto médio aqui, a gente já sabe que, pela propriedade, né, do ponto médio, como ele é definido, ele é equidista de A e B. Certo, então agora eu vou olhar para outros triângulos. Esses dois triângulos, o QAM e o QBM, então, observem que os triângulos QAM e QBM são congruentes. Por que eles são congruentes? Primeiro, como a distância de Q aos extremos é igual, então a medida de QA
é igual à medida de QB. Além disso, M é ponto médio, então a medida de AM é igual à medida de BM. E, finalmente, o segmento QM é comum aos dois triângulos, então eles têm a mesma medida. Sendo assim, pelo caso lado, 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 novamente eu tenho a congruência dos triângulos. Essa congruência me dá a correspondência entre todos os lados e ângulos, de forma que ângulos correspondentes são congruentes e lados correspondentes também são congruentes. De todas as informações que eu posso concluir a partir da congruência desses dois triângulos, a informação que me interessa é que este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. O ângulo AMQ é igual ao ângulo BMQ, que são os ângulos correspondentes nessa congruência. Mas notem que esses ângulos, eles são suplementares. Então, se eles forem iguais, significa que cada um deles precisa ser 90 graus. Portanto, então, dessa congruência aqui, eu tiro que os ângulos AMQ e BMQ possuem a mesma medida e ainda, pelo fato de serem suplementares, que esse ângulo é 90 graus. Ou seja, isso significa que o segmento QM é perpendicular ao segmento AB, ou ainda que o ponto Q precisa pertencer ao plano alfa, que é onde onde estão as retas perpendiculares ao segmento AB. Então, esse ponto Q tem essa propriedade de estar nesse plano definido da forma como nós escrevemos no início, que é perpendicular ao segmento AB e passa pelo seu ponto médio. Esse lugar geométrico que a gente acabou de mostrar agora, dos pontos equidistantes de dois pontos distintos A e B, a gente chama de plano mediador do segmento AB. Esse é o nome que a gente conhece, que é usual para caracterizar esse lugar geométrico. Então é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.